quando deu. Ai, meu Deus! Eu vim gravar com a Nalon hoje pra ela. E é claro que eu vou fazer um vídeo pra ela. Eu vou aproveitar, porque a gente sempre tem que aproveitar quando a gente tá do lado de uma pessoa foda. Resumindo, uma pessoa foda. E Carol é especialista em comunicação não violenta. E aí eu pedi pra ela, nossa, que insight, que coisas você está estudando ultimamente? Eu já fiz o curso dela, a gente já troca um monte de informações, né? Conta pra mim, o que é essa coisa que você disse que você poderia contribuir hoje? Então, ela é isso, ela falou, fala uma coisa que você tem falado aí que as pessoas fazem, e uma coisa que ultimamente eu tenho falado nos meus cursos, que eu percebo que cai uma ficha, quando você tá com um problema com outra pessoa, você é parte do problema. Por exemplo, se você briga porque a casa tá desorganizada, o que você pensa? O outro não organiza a casa, então o outro é o problema e a casa desorganizada é o problema. Só que esse não é o problema. É sim, porque a casa é desorganizada. Não é? É isso. O problema é que você quer a casa organizada, o outro não organiza a casa como você gostaria e aí a casa tá assim. Então a casa não é o problema é que as duas pessoas que estão se relacionando dentro dessa casa não estão vendo a situação da mesma maneira. E aí, quando elas não veem a situação da mesma maneira, elas falam que o outro está errado. Então, você é um bagunceiro, você é uma neurótica. Agora, nós somos parte desse problema. Então, você tem que reconhecer que quando você está no trânsito, você é o trânsito. Os nossos conflitos, eles são co-construídos. Então, você tem que entender assim... Por que a bagunça do outro me irrita tanto? O que é tão importante pra mim que me faz achar que isso é um problema? E aí que é a coisa da CNV de entender que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, por trás disso que eu tô sentindo, dessa vontade de querer brigar com o outro, existe a minha necessidade de quê? Que pode ser de ordem, de fluidez, de consideração. Então, quando o outro também deixa a casa arrumada pra mim, ele tá considerando que esse é o meu espaço. Então tem várias necessidades. E aí você comunicar a tua necessidade, mas num primeiro momento você entender. Se você não tivesse essa necessidade, isso não seria um problema. Uma outra pessoa poderia não se incomodar com isso. Se as duas Por pessoas... mais que pra você seja óbvio que aquilo tem que ser daquele... O problema é esse, né? A gente acha, mas claro que tem que ser arrumado. A casa tem que ser limpa, Todo isso é senso mundo comum. É senso comum, Então exato. existe o certo e o errado. Então você ainda pode praticar CNV achando que tem o certo, que a casa tem que estar limpa, entendeu? Porque a minha necessidade de ordem no status quo, ela é muito mais bem vista do que a necessidade do outro ali, que não tá arrumando. Agora, uma coisa muito importante, porque daí eu falo isso, que você é o problema e que se você não tivesse essa necessidade de ordem, você não estaria tendo problema. Não caia na armadilha de também achar que então, se eu sou o problema, então eu tenho que abrir mão da minha necessidade, né? Não é isso. Porque uma outra coisa muito importante que eu vi esses dias, eu ouvi o Dominique Barter falando isso num podcast. O contrário da não violência não é a violência somente. O contrário da não violência é a submissão. Então, se você também tem uma necessidade e você não comunica e você fica submisso àquela situação... Você tá sendo violento com você. Passividade muito, né? Não tem a ver com não violência. Então é o seguinte, como que nessa relação eu vou comunicar as minhas necessidades e ao mesmo tempo eu tô disposta a entender a necessidade do outro para ver que estratégias a gente pode escolher então para que os dois possam se sentir atendidos. E o mais importante também, se deixar eu vou falar que quando você começa a identificar as necessidades. Por exemplo, necessidade de ordem tem a ver com o problema da bagunça da casa. Necessidade de consideração tem a ver com a relação. Então, tem necessidades diferentes. É muito importante trazer as necessidades da relação em primeiro lugar. Porque ninguém gosta de se sentir menos importante que a louça suja. É isso que eu queria dizer. Que ótimo! Não confunda silêncio com paz. Né? Porque é nesse tipo de conflito aparentemente besta e cotidiano que vão se criar as distâncias, a gente vai se afastando às vezes da pessoa porque a gente não sabe como, não sabe de que jeito, quer evitar conflito, eu não gosto de brigar e também eu não lido com o conflito, aí eu boto ele embaixo do tapete e deixo ele virar um monstro que vai acabar com a relação, que chega a acabar com uma relação.
Então, gente, aproveitem, pessoas maravilhosas, sigam a Ana Long, vou deixar as coisas... Tudo que ela faz é bom. Aí você vai atrás de tudo que ela faz, tá bom? Obrigada. Beijo, querida.